Entendi. Galera, ó, olha só. Vamos resumir aqui. Você que chegou depois, você que chegou no meio. O Israel, ele começou a carreira dele de concurso público, prestando concursos públicos de tribunais na área administrativa, tribunais federais. Foi, foi ajudante de lava rápido, começou a fazer faculdade de Direito, fez estágios e tudo mais, começou a passar nos concursos públicos, foi aprovado até chegar hoje a juiz federal da terceira região. Só pelo que ele contou, tirando a faculdade, foram pelo menos 10 anos estudando para concurso público, para vocês perceberem que qualquer pessoa consegue, desde que elas não desistam. E esse foi o lema dele. Ele não desistiu. É um cara que veio lá de baixo, como eu falei para vocês. Ele morava aqui no município, aqui perto de São Paulo, em Arujá. Foi um cara que estudou em escola pública, conseguiu bolsa na faculdade, não foi assim, eu paguei, ele conseguiu bolsa, então ele valorizou cada momento da faculdade que ele conseguiu e hoje é juiz. E aí, em cima disso, eu queria te perguntar, que é uma das coisas que o pessoal mais gosta de saber, as suas técnicas de estudos. Como que você estudava, o que que você fazia, o que que você não recomenda, o que que você recomenda para o pessoal já, às vezes, fazer o que você fez para chegar em aprovação. É nessa hora que o pessoal espera uma fórmula mágica, um segredinho. Exatamente. É a fórmula mágica. E eu acho que não tem nada disso. Eu vou acabar falando mais do mesmo, porque Pode falar, pode falar. não tem fórmula mágica, mas tem algumas técnicas de estudo que funcionam mais e outras menos. Inclusive na minha época de estudo, eu acho que hoje ainda é falado disso, né? O pessoal falava, o legal é você estudar um dia administrativo, outro dia outra matéria e intercalando as matérias. Eu odiava estudar assim. Como que você fazia? Eu gostava de estudar uma matéria do começo até o fim, entendeu? Eu esgotava a matéria no começo, lá, isso bem no começo. Ah, tá, tá. E depois eu pegava outra matéria, tipo uma semana uma matéria só, outra semana outra matéria, e estudava assim, né? Não recomendo, hoje eu falo pra vocês, não recomendo, porque por mais que pra mim funcionava, porque eu conseguia compreender toda a matéria de uma forma mais global, assim, e não tinha aquela interrupção de, hoje estou estudando administrativo, depois amanhã eu tenho que estudar outra coisa, depois eu tenho que voltar para relembrar de onde que eu estava, então eu preferi estudar tudo de um jeito só. E não recomendo, a não ser que seja um estudo inicial, né? Eu no estudo inicial de uma matéria que eu nunca vi, eu gosto de pegar ela do começo ao fim, seja através de uma doutrina, seja através de uma videoaula. Eu acho que eu consigo ter uma melhor compreensão. Mas de técnica de estudo, ou base de estudo, é aqueles velhos pilares. Lei seca, para concursos de carreira jurídica, no caso. Lei seca, jurisprudência, questões, doutrina e revisão. Eu acho que uma coisa que me prejudicou muito no começo foi a forma como eu fazia questões e a forma como eu revisava o meu estudo. Eu sempre tive o material escrito para poder revisar. Então eu estava vendo a videoaula, eu sempre fui de anotar, escrever num bloco de notas, num papel, porque eu fixava melhor o conteúdo. Pegava uns post-its maiores e ia anotando assim, colocando na parede do quarto, ficava um monte de papel. E depois, com aquele material anotado, eu revisava. E tanto é que no estudo da prova oral, eu tinha, no meu material de estudo, eu tinha conteúdo de 2014 da Procuradoria do Estado, lá aquele curso de Procuradoria do Estado, que eu peguei lá para revisar, que me foi útil na prova oral. Nossa, é mesmo? Porque eu sempre fui de anotar e sempre tive tudo muito anotado, assim. E eu percebo que às vezes as pessoas vão estudando por videoaula ou por cursinho e se perderam nessa questão de anotação, de escrita. E daí você não tem como revisar aquele conteúdo, né? Então, eu acho que a revisão é muito importante, fazer revisões periódicas, nem que seja uma revisão semanal daquilo que você aprendeu na semana, uma revisão mais espaçada do que você aprendeu no mês, uma revisão mais intensa do que você viu no semestre, mas sempre revisando, porque querendo ou não, o estudo é por ciclo, né? Você vai ver essa matéria aqui hoje para ter que aplicar ela daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, se você não revisar, você perde aquele conteúdo ali.
E para você começar a estudar aquilo tudo de novo, é um tempo que a gente não tem, assim, enquanto concurseiro, para ficar perdendo, vendo de novo algo que você poderia simplesmente ter revisto, né? Talvez seja por isso que você ainda não recomenda mais estudar uma matéria inteira para depois ir para outra, porque até voltar nessa matéria inteira Eu não recomendo, não. vai demorar muito tempo, Não né? recomendo, não. Naquela época eu fazia assim porque era mais gratificante o estudo, né, para mim. Então eu perdia nessa questão da revisão, mas eu ganhava no sentido de estar estudando algo que está me sendo prazeroso naquele momento, porque eu estou entendendo, eu estou compreendendo bem. Então ia naquele flow assim do estudo e ia indo. É que dá uma sensação de dever cumprido. Eu comecei e terminei. É. Quando você estuda por ciclos, dá a sensação de que, pô, mas eu estava estudando isso ontem, eu não terminei, agora eu vou ter que estudar isso. E aquilo que eu deixei para ontem? É a falsa sensação de que você está deixando para trás, mas não, né? Na verdade, você está fazendo ciclos, esses ciclos você usa aquela memória de longo prazo, porque você vai estudando, chega uma hora que ele repete, você não esquece mais, né? Chega uma hora que você fixa aquele conteúdo e fica muito mais fácil você resgatar aquilo numa prova oral, numa prova discursiva, numa prova dissertativa. Então, eu acho a revisão muito importante.